Eu acredito que todo mundo aqui conhece o Padre Quevedo, não é? Ele é um dos grandes personagens da história recente da TV brasileira. Padre Quevedo chamou muita atenção com as suas passagens por programas contando aí sobre a sua vida. Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos. Além de ter sido um dos, talvez a gente pode dizer, uns memes pioneiros com "isso não existe". Sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Porém, o que nem todo mundo sabe, e é relativamente responsável por grande parte do seu sucesso, foram as farsas que ele desvendou de acordo com a sua sabedoria de parapsicologia, ilusionismo, truques, entre muitas habilidades que o padre tinha. Pensando nisso, no vídeo de hoje a gente resolveu trazer aqui algumas vezes em que charlatões foram desmascarados pelo Padre Quevedo, foram desafiados. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, e depois a vinheta eu te conto. Eu já fiz um vídeo aqui contando um pouco mais sobre a história do Padre Quevedo, né? Como que ele veio parar no Brasil, como que ele se tornou padre e entrou para esse mundo aí da parapsicologia, como que ele se tornou o que se tornou, né? Então, nesse vídeo aqui a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre a vida do Padre Quevedo, eu aconselho que vocês assistam então esse vídeo aí que a gente já fez aqui no canal, vou deixar aqui no card, ou então você procura aí, não adivinhe Padre Quevedo, que você vai encontrar. Henri Cristo. Uma afronta desmascarada que ficou para a história foi a do Henri Cristo. A treta dos dois é lendária e é o puro suco do entretenimento. E para melhorar, tudo aconteceu ainda no programa do Ratinho. Não é segredo para ninguém que o padre já começou aí causando no programa, dizendo que, como muitos, ele também não acreditava que Henri era o filho de Deus, como ele se autoproclama, né? Entrando com o Henri, que muitas pessoas não acreditam que ele seja o Filho de Deus, quer dizer, o Cristo que voltou. O senhor também não acredita nisso? Evidentemente que não é. O padre falou na lata dele mesmo, né, que Henri era uma farsa. O Henri respondeu dizendo que poderia dobrar o dedo dele. Era tudo que o Padre Quevedo queria ouvir, né? A Cristo dirão, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos Falou que milagros. vai dobrar o seu dedo. Eu estou sentindo uma treta! Quevedo ele ofereceu até mesmo dinheiro para o seu algoz, se ele conseguisse fazer ali essa façanha, usando seus poderes. É claro que o Henri deu aquela recuada de leve, né? Disse que não faria, por quê? Por um motivo bem peculiar, eu diria. Dá uma conferida. Te dou $10.000 se dobras este dedo. Ânimo, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Quevedo ainda foi tentar falar em grego, porque ele disse que era a escrita original da Bíblia e demonstrando assim que Henri não iria entender nada. Deu certo. A Bíblia foi escrita em grego. Não entendo uma palavra em grego. Ponfoligesesan kaiderragesan esperamengaren andres. No fim, o padre ainda tirou uma falando que o Henri falava alemão. Esperamengaren andres Pass auf, du bist verrückt na Copa. E fala Geh alemão. weg hier. Geh weg hier. E me insultou em alemão. Não entendi foi nada. A Médium. Eu acho que essa é uma das mais famosas, né? E foi bem épica mesmo tudo que ele acabou desvendando dessa médium, né? Foi uma desmascarada aí que aconteceu no quadro Os Caçadores de Enigmas, né? Que passava lá no Fantástico, onde aparece então essa médium. Ela dizia que podia ouvir e ver espíritos e mostrava que poderia fazer se materializar objetos que, de acordo com ela, atrapalhava a vida das pessoas. Esses objetos eram materializados dentro de um monte de algodão. Muito conveniente, eu diria. Esta mulher diz que vê espíritos, que fala com os espíritos, que com a ajuda dele tem o poder de trazer de longe magias que atrapalham a vida das pessoas. Cacos de vidro, flores e até larvas vivas brotam do meio do algodão. Ela também dizia que poderia afastar maus espíritos. Nesse processo aí, eles acabavam fazendo sons bem estranhos. Parecia aquela brincadeira de gato-mia. O
O padre, obviamente, que iria provar que tudo que a moça fazia eram truques de ilusionismo. A coitada da médium nem conseguiu fazer os objetos aparecerem no algodão quando o padre estava lá. Por que a senhora molha o algodão com água? O algodão é molhado com água para brotar tudo quanto é maldade, né? Porque a água é vida, né? O algodão é molhado sob o olhar vigilante do padre Quevedo. Agora, mas calma, dona Edelarzil consegue fazer a primeira materialização. Uma rosa de plástico vermelha que surge suja de barro no meio do algodão. O que aconteceu no momento em que eu avisei os senhores que estava lá e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta. Pode tirar qualquer coisa de entre as pernas, do ânus. E o lance dos sons, né, para afastar os espíritos. Um perito aí do Globo Repórter disse que a mulher era ela mesma quem fazia os barulhos aí, não os tais espíritos, como ela alegava. Mas como saiu um besouro do umbigo do repórter quando ele foi lá sozinho falar com a médium, eu já não entendi nada. Será que ela colocou lá? Durante a reportagem, sentiu uma forte dor da altura do umbigo. O que tem aqui, dona? Tem alguma coisa aqui no meu umbigo. Porque você bebeu coisa temperada. Ah, é? É um pozinho, pozinho de sapo. Não notei nada de estranho nos gestos da médium, mas o desconforto continuou. Peraí, eu tirei agora. Isso aqui, ó. Bicho? O que é isso? Um bicho? Esse aqui tava dentro do meu umbigo, que eu tirei lá de dentro. Agora eu fiquei com medo. Uri Geller. Nos anos 70, Uri Geller também caiu nas graças do grande padre Quevedo. Uri dizia ser paranormal e que tinha poderes de telecinese, radioestesia e telepatia. Que diabo é radioestesia? Caramba, cada coisa. Ele demonstrava seus poderes para todos e muita gente acreditava. Fiquem realmente derretidas. The metal is beginning to become like plastic. O metal começa a se tornar como se fosse um plástico. You see? Look, there's no force and it's beginning to be like Ele realmente plastic. não está fazendo força alguma. Então, na década de 70, Padre Quevedo mostrou em um programa, com a participação junto de Uri Geller, que seus feitos aí de entortar colheres, garfos, facas, chaves e quebrar relógios não passavam de truques de ilusionismo. O mais engraçado é que no outro dia, o próprio Uri Geller assumiu que tudo não se passava de técnicas mesmo. Então perguntei para ele, que ele apresenta o de Stanford e o de Londres, e eu tenho a prova de que ambas coisas são erradas, exageradas e falsas. E que tenho a prova de palavras dele de que não aceita controle científico. E o Padre Quevedo não foi o único que desmascarou o Uri. It involves turning your back and covering your eyes while the drawing is being made. Now, I've always wondered why you would cover your eyes while your back is turned. João de Deus. Esse foi um dos casos mais bizarros, né? Um dos mais falados também. Apesar de não ter sido totalmente desmascarado por Quevedo, o padre já tinha cantado a bola muito antes, mas muito antes da casa de João de Deus cair de verdade, né? Lá pelos anos 70, João de Deus atendia pessoas e realizava aí as suas cirurgias espirituais. O cara tinha tanta gente indo atrás dele que ele ficou conhecido então como um curandeiro. Assim, que força é essa? Eu falo, é força de Deus. Porque eu não tive professor. Professor é Deus. É claro que a sua fama foi aumentando, mas em um momento ele chegou a ser acusado de prática ilegal da medicina. Bom, acabou que não deu em nada, já que não tinham provas. No ano de 1976, João decidiu abrir uma casa chamada de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Cara, Abadiânia praticamente virou a cidade do João de Deus, né? Ele comandava lá, uma pequena cidade que fica no interior de Goiás. Nesse lugar ele atendeu muita gente, muita mesmo, mais de 9 milhões aí de pessoas de tudo quanto é canto do mundo. Só aí já deu pra entender o nível que o cara tava, né? Ele era praticamente inacessível, atendia gente de Hollywood e tudo. Até a Oprah já tinha falado dele. We've been talking about John of God. Ernie Chu first went to Brazil in 2002 to see John of God. He went to support a friend there, but ended up experiencing a healing of his own. Incrível, não tenho palavras, disse ela. I don't have the words for it yet. Cada vez minha, eu não imaginava que fosse ver tanta gente da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos, Austrália, muita gente. Com esse lance de curandeiro, o João ganhou uma grana gigantesca. Não por cobrar pelas consultas, porque diziam que eram grátis, mas sim por ganhar ali inúmeros presentes, vender diversas coisas milagrosas que curavam, né? Como por exemplo, eu lembro que
era dito que ele tinha tipo um suquinho, como se fosse um suquinho, um copinho de suco assim, de maracujá, que ele vendia ali no final das sessões, que era tipo R$20, por exemplo. E aí você pagava e esse suquinho supostamente teria ali alguma coisa a mais pra você ficar bem, se curar. Tá batizado. Só que na real é que era só suco mesmo, sabe? Então era super inflacionado um copinho de suco, né? Isso sem contar em outros objetos ali, né? Pedras, enfim, que ele também vendia, que eram extremamente caros. Então assim, ele faturou milhões e milhões. As consultas não são cobradas, mas ao lado da casa funciona uma farmácia que só aceita pagamento em dinheiro. Eu não tenho nada contra a igreja que recebe seu dízimo. Ele tinha tanto poder, né, que muita gente fazia vista grossa para as coisas que aconteciam. Bom, enfim, essa não é um vídeo sobre o João de Deus, mas em 2018 a casa dele caiu, né? No final desse ano, a mulherada começou a denunciar ele na TV por abuso. E aí já sabe, né? Uma cria coragem, começa a surgir outras e assim foi. Por fim, ele foi acusado de abusar aí de 150 mulheres, condenado por posse ilegal de armas, corrupção, falsidade ideológica, além de o Ministério Público ter o denunciado cerca de 13 vezes. Então assim, né, o cara tava bem lascado mesmo. O fato é que acredito que o Padre Quevedo foi o único que chamou João de Deus de charlatão na época em que ele estava no auge, todo mundo babava o ovo dele, né? Ou seja, se tivessem dado moral para o padre naquela época, com certeza muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Este João de Abadiana, outro charlatão, enfiando uma faca no olho. Mas aí, você se lembrava desses casos? Lembra de alguma outra pessoa aí que o Padre Quevedo desmascarou? Pra gente comentar aqui num próximo vídeo? Comenta aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!